Feche os olhos e imagine uma biblioteca. Muitos de vocês vão pensar num local físico, repleto de livros. Outros provavelmente vão pensar na internet, a maior biblioteca do mundo. O fato é que nesse tempo de excesso de informação, nem tudo que circula é potencial conhecimento. As bibliotecas têm sim até hoje um papel fundamental na nossa formação e muitas delas estão se reposicionando devido justamente a esse excesso de informação. Será que as bibliotecas têm papel importante na nossa educação midiática? Bom, pessoal, quem de vocês frequenta a biblioteca pública, por exemplo, aqui? Eu frequento, Ale. Gabriel, e o que você costuma fazer na biblioteca? Eu costumo ler, pesquisar, me juntar com os meus colegas de classe para poder fazer trabalhos. Usa a internet para pesquisar também? Dentro da Sim, biblioteca? durante todo momento a tecnologia ela auxilia muito o processo de pesquisa na biblioteca. Pois é, gente, essa invasão tecnológica não é a primeira que a biblioteca sofre, né? Os livros já sofreram invasão dos gibis, já sofreram das hemerotecas e até das mídias digitais que transformaram em midiotecas. Para tentar responder qual o papel das bibliotecas para a educação midiática, o Idade Mídia foi, primeiro, a São Paulo na Biblioteca Braille, do Centro Cultural São Paulo, que usa a tecnologia para a acessibilidade dos deficientes visuais. Já no estúdio, vamos conversar com Danilo Ramos, que organiza uma rede de bibliotecas comunitárias. Tem biblioteca, inclusive, em cemitério e padaria. Tudo para valorizar os leitores de áreas mais pobres da cidade. A biblioteca ela é viva, né? Ela é um ser vivo, ela pulsa. Quão longe poderíamos ir se a gente tivesse estrutura, se a gente tivesse políticas públicas que fomentasse? Enquanto as pessoas não se atentarem que não é com armas, que é com livros, que é com informação, a gente não muda. Nasci em São Paulo, capital, e aos 4 anos me mudei para o interior de Pernambuco. E aqui eu fiz um curso que há um tempo eu alimentava esse sonho, que era a biblioteconomia. O meu primeiro contato com livro, que é Alice no País das Maravilhas, eu nem lia, na época ainda muito pequena, mas eu gostava das ilustrações e eu lembro que eu costumava ver aquilo e criar as histórias. No íntimo eu guardava o desejo de eu quero trabalhar com livros, possibilitando que as pessoas possam ler, não só em sala de aulas. Quando me formei, surgiu a oportunidade de trabalhar na Biblioteca Luiz Braille, que até então não conhecia, só ouvi falar. E aqui estou, há 2 anos, trabalhando. Ela existe há mais de 70 anos, né? Desde a década de 40. Bom, a arquitetura nossa, enquanto espaço de acolhimento, ela é feita para receber o nosso usuário, que é o usuário cego, né, que tem cegueira total, baixa visão. Há tecnologias assistivas específicas para esse público. Não apenas o livro físico, que é um livro em braille, ou um audiolivro. E como funciona? Primeiro passo, produção do livro em braille. Primeiro surge a necessidade desse livro. Esse livro é escaneado e um voluntário leva para casa. E vai ler esse livro, então ele vai fazer uma limpeza, um trabalho de editoração, revisão mesmo do texto. Feita essa segunda revisão, eles trazem para cá e esse texto é impresso aqui na braille, encaderna, cataloga, etiqueta e vai para o acervo. É muito artesanal, né? A gente produz um livro que leva, em média, 3 meses para ficar pronto, todo esse processo. E aí tem-se toda uma estrutura, né? Ela é fácil acesso para as pessoas virem de metrô. Então, há piso tátil no espaço do Centro Cultural para que eles possam vir desde o metrô até a biblioteca sozinhos. E há piso tátil também dentro da biblioteca para que eles possam andar entre o acervo. Então, eles têm autonomia também para irem. Se eu não tivesse um lugar onde tivesse um livro braille, um livro com audiodescrição, um livro gravado, teria necessidade de alguém ler para mim, né? Nesse caso, não. Eu venho aqui, escolho o livro que eu quero e eu mesmo posso ler a hora que eu quiser, fazer anotações que eu quiser, ter minha total independência. O brasileiro lê em média 4 livros por ano. O brasileiro cego lê em média 8 livros por ano. Ainda o mercado editorial
não investe tanto na produção desse livro, que é um livro de custo alto, né? Ele demanda um tempo, ele demanda uma tecnologia diferenciada. Então, a biblioteca aqui, essa especificamente, ela tem um papel muito importante de socialização para essas pessoas, né? A biblioteca, ela acaba sendo esse ponto de encontro, em que eles vão poder conversar, interagir, trocar experiências. Então, veja, é um espaço que você em casa, de repente, não teria. Então, se eu mergulho no digital, nesse mundo tecnológico, eu perco um pouco da essência humana também, né? A tecnologia, às vezes, nos distancia muito. A pergunta que fica no ar é, os livros físicos vão deixar de existir? Mas a gente está se atentando a essas mudanças, que biblioteca não é só aquele lugar de silêncio absoluto, não é um mosteiro. E é um lugar em que as pessoas, por trocarem experiências, elas vão poder trazer várias vivências, como a dos games. E eu acho que o Centro Cultural, você pode ver, ele possibilita isso. Aqui, enquanto a gente está conversando, tem pessoas dançando, tem pessoas estudando. É possível fazer desse espaço um espaço interativo. Eu tenho um sonho, que é de ver todo mundo consciente da importância da educação, da cultura, porque só a educação salva. Só ela pode mudar e transformar realidades. Qual o papel das bibliotecas na educação midiática dos cidadãos? Para responder essa pergunta, o Idade Mídia trouxe hoje aqui o Danilo Ramos, que é membro da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias e também da Litera Sampa, que é uma rede paulistana de bibliotecas comunitárias. Danilo, muito obrigado pela presença no programa. É um prazer ter você aqui. Eu que agradeço a oportunidade, Alexandre. Como você enxerga o papel da biblioteca nesse cenário de excesso de informação? Eu acho que o papel das bibliotecas comunitárias ele assume uma importância na garantia de um espaço de sociabilidade, de uma comunidade que está ao seu entorno, né? E também entendendo que o Brasil, por não ser um país leitor, eu acho que a biblioteca comunitária ainda tem muito trabalho a contribuir com a promoção de novos leitores, né? Então, independente se tem ou não uma chuva de informações devido à rede internacional de computadores, né? A internet, a gente acredita que tem muito trabalho a ser feito e é importante que haja um casamento, né? Com o livro impresso, com as informações digitais, né? Danilo, o Idade Mídia não é só o programa de TV, ele é também um laboratório de educação midiática, de comunicação, de linguagens, o LabMe. Então, a partir de agora, os estudantes que estão aqui vão perguntar para você coisas muito mais interessantes do que eu falei até agora, tá bom? Eu gostei muito durante a tua conversa com a Lê do termo que você usou de ponto de encontro. Como que você vê esse encontro entre gerações, né? Entre o idoso e entre o jovem, como que eles conversam entre si? As bibliotecas, elas vivem desse encontro de gerações, né? Se a gente pensa num processo de formação de leitor, a gente entende que a criança necessita do adulto como espelho, né? Então, ser um espaço que abriga pais, filhos, netos, né, avós, tios, acho que é mais que necessário. As bibliotecas comunitárias, por pensar nessa diversidade no trato com outras linguagens, também se abre para isso, né? Então, pensa muito na perspectiva de que tipo de leitura pode possibilitar esse encontro, né? Então, a escolha do acervo é algo muito importante nesse sentido, né? E quando a gente vai pensar o acervo de uma biblioteca comunitária, nós pensamos nessa diversidade para garantir esse encontro. Acho que isso é que dá o caldo, né? Que engrossa o caldo do feijão, né? E Danilo, se eu quero começar uma biblioteca comunitária no meu bairro, no meu quarteirão, com meus amigos, qual o primeiro passo? Eu acho que é a vontade, porque o que acontece, Alexandre? As bibliotecas comunitárias, as iniciativas, né? Que a gente conseguiu registrar numa pesquisa que a gente realizou, são iniciativas de lideranças comunitárias, de juventudes desses entornos, que nascem muito, a maioria mulheres, é bom, acho que deixar destacado isso, né? E que nasce a partir da vontade, assim, pessoas que enxergam no acesso à leitura
algo importante no processo de transformação social e que muitas vezes abrem o seu espaço da sua casa, o seu cômodo e colocam livros e assim vai começando. E começam a se articular. Ao encontro, eu acho que é sempre importante a gente fazer essa ideia, né, como canta o MV Bill, traficar informação, né? Muitas pessoas, a partir dos anos 2000, começaram a acessar a universidade pública e também se voltam para os seus bairros para reconfigurar, para ressignificar esses espaços, para contribuir. Então, as bibliotecas comunitárias surgem muito nesse diapasão, né? Quais são algumas das dificuldades que as instituições que fazem parte da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias têm de enfrentar devido ao não auxílio ou subsídio ou ajuda de gerenciamento pelo governo? Educação é um papel do Estado, né? E dentro do processo educacional, o acesso à leitura ele é mais que necessário, né? Então, quais são as dificuldades? As dificuldades são em manter esse trabalho, essa continuidade. Porque se as bibliotecas comunitárias elas têm esse papel importante como um ator formador de leitor, nada como elas serem reconhecidas pelo Estado através de fomento, de editais. Então, assim, a gente vive um momento muito delicado, não, atual, em que cada vez mais bibliotecas correm risco de serem fechadas, né, no caso das bibliotecas comunitárias. Não é um problema só das bibliotecas comunitárias, né? A gente acompanhou nos estados, aqui em São Paulo, fechamento de bibliotecas públicas, né? O sucateamento, né? Então, isso demonstra que assim, a promoção à leitura, a educação não está em primeiro lugar, né? Todo mundo fala de educação, que a educação é que vai transformar o país, mas não há um investimento no básico, né? No acesso. O livro no Brasil é muito caro. O que é preciso que as bibliotecas tenham para serem atraentes para crianças e pré-adolescentes que nasceram na era digital e que não têm o costume da leitura? Se abrir. Eu acho que as bibliotecas públicas, no caso da sua pergunta, né, são muito fechadas, né? Ainda, eu acho que tem um processo de desconstrução de um jeito de ser biblioteca, né? Cada vez mais, citando aqui em São Paulo, as experiências que a gente vem intervindo, sendo referência, eu acho que nessa possibilidade de diversificar esses espaços com outras linguagens, né? É a pergunta de $1 milhão. É a pergunta que todo mundo quer responder, assim, né? Se abrir, quebrar paradigmas, né? Eu acho que o curso de biblioteconomia ele tem que ser repensado para formar esses profissionais numa outra perspectiva. Existem já uma geração de pessoas formadas, né, na biblioteconomia que estão repensando. Existem pessoas lá atrás que já estavam com essa perspectiva de repensar essa formação. Então, acho que é se abrir, assim, acho que tem que se abrir para o novo. A gente está no século XXI, não basta só ter o acesso a instrumentos, né, de última geração, que vai possibilitar e etc e tal, se o ser humano não está preparado para se abrir e para estar modificando e ressignificando esses espaços. Porque são espaços que geralmente as pessoas não querem estar. Isso aí é fato. Por ter todo esse estigma do silêncio. Então, acho que é isso, se abrir para o novo, né? Acho que as bibliotecas públicas têm que sorrir mais, acho que precisam de sorrir. Danilo, muito obrigado por estar com a gente. Foi um prazer falar com você hoje aqui no Idade Mídia. Eu que agradeço a oportunidade. Sigam a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias nas redes sociais, Instagram, Facebook e a Rede Litera Sampa. Obrigado pela oportunidade. Bom, chegamos ao fim da primeira temporada do Idade Mídia. 13 episódios incríveis sobre educação, comunicação, cultura e mídias. E é importante agradecer ao Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, toda a equipe do Canal Futura, os estudantes envolvidos no programa, os convidados e vamos continuar com o debate de hoje pela hashtag Idade Mídia nas redes sociais e espero encontrar você em breve. Até logo!